Boa noite, prezadas e prezados colegas, sejam todos e todas bem-vindos ao curso para compreender o fascismo. Hoje teremos a nossa segunda aula com o professor Vanderlei Codo, cuja temática será a personalidade fascista. Lembrando que a aula conterá 4 tópicos, de 15 minutos cada uma, e ao final de cada tópico haverá 5 minutos para perguntas. Vocês podem enviar suas perguntas nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, enquanto o professor apresenta a temática, e posteriormente eu vou selecionando para fazer as perguntas no momento certo para o professor. Caso a sua pergunta não seja contemplada, você pode nos enviar posteriormente a pergunta à página do curso, a página do Facebook do curso, ou ao e-mail do curso, que é para compreender o fascismo@gmail.com. Em breve a gente vai disponibilizar aqui nos comentários o link da página e o e-mail certinho. É importante avisar também que contaremos com uma lista de presença virtual, daqui a pouco já está na descrição do vídeo do YouTube, daqui a pouco eu coloco também nos comentários, para aqueles que desejam ali o certificado. Basta acessar, o formulário e preencher o nome completo e o e-mail e clicar em enviar. Não é preciso solicitar ali para editar o formulário. Bom, enfim, desejo a todos e a todas uma excelente aula. E agora eu vou passar a palavra para o professor Vanderlei Codo. Ok, boa noite. Foi muito bom receber os feedbacks que eu recebi da primeira aula até agora. Quero agradecer muito a todos vocês. Todo mundo sabe aqui que um professor aprende quando está ensinando, e eu estou aprendendo muito. Eu prometi, na aula passada, o tópico sobre o regime fascista, ou o sistema fascista. E eu quero dar conta dele agora como início dessa aula. Em primeiro lugar, a instalação de um regime ou de um sistema fascista é sempre através de um golpe. Por quê? Porque exatamente o fascismo se instala pela eliminação das outras forças democráticas, dos outros poderes, etc. Então, isso não pode ser feito por via democrática, tem que ser via golpe. Você não pode votar para fechar o Congresso, você não pode votar para fechar o Senado, você não pode votar para fechar o sistema jurídico, daí por diante. Então, a história ela tem se repetido com boa constância. Você tem eleições onde os fascistas ganham por minoria pequena e com a ajuda de fraudes, e depois esse governo ele trabalha no sentido de dar o golpe e de instalar um sistema fascista. No Brasil, nós já tivemos várias tentativas do Bolsonaro de dar esse golpe. Ele chegou a convocar uma reunião de generais para dizer que ia intervir no STF quando pediram o celular dele. E todas as e teve aquela risível tentativa da milícia de 300 que não passou de 30, né? Onde também, com rituais da Ku Klux Klan, se falava em fechar o Congresso, etc., etc. Então, essa é a primeira questão, né? E aí o sistema, o regime fascista é o sistema de um homem só. Uma ditadura não necessariamente é de um homem só. A ditadura de 64, por exemplo, ela foi de um corpo militar que estava no poder e que dividia as responsabilidades do poder.
eu já disse, a ditadura de 64, ela não era fascista. No caso do fascismo, se trata sempre de um homem só, é uma voz só. Os outros que compõem o sistema são filhotes do grande ditador, repetem o grande ditador, e se, por acaso, discordarem do grande ditador, são eliminados ou também assassinados. Essa é a primeira questão. A segunda questão do sistema fascista é que se parte para a eliminação dos inimigos. Eliminação, assassinato dos inimigos inventados ou não. Nós vamos ver que raça, por exemplo, é uma invenção, que não existe nada no sentido biológico que defina a raça, mas o assassinato de pessoas com raças diferentes, diferentes do etnocentrismo fascista, é um dos pontos do regime. Nesse sentido, o nosso fascista tem conseguido avançar um pouco, ele tem eliminado a vida de muitos índios, tem fechado os olhos para a morte de muitos negros, daí por diante. Bom, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a cultura em um país dominado pelo regime fascista se transforma num culto ao Führer, num culto ao grande ditador. Qualquer outra forma de cultura que não seja o culto à personalidade do ditador, ou é eliminada, ou é censurada, ou perde os espaços de promoção, etc. Então, você tem um enxugamento, um empobrecimento do conjunto da cultura de um país para transformar isso numa cultura de louvação ao ditador. E, nesse momento, claro, qualquer manifestação cultural que não seja a louvação ao grande ditador é proibida, é subversiva, é comunista, daí por diante. O Bolsonaro ensaia uma caricatura disso. Ele já disse que a Globo é comunista, ele já disse que qualquer opositor é comunista, daí por diante. Mas como ele não tem um regime fascista, um sistema fascista na mão, isso é parte mais do folclore do que qualquer outra coisa. Um outro ponto. O sistema se transforma da corrupção em apropriação. Para ter corrupção, você precisa ter um determinado sistema de distribuição de verbas, etc. Essas verbas, em parte, são desviadas através de propina, 15% ou 20%, dependendo do apetite do corrupto, etc., etc. Mas você precisa ter um regulamento a ser burlado para falar em corrupção. No regime fascista, não. No regime fascista é simplesmente apropriação. O ditador e os seus asseclas enriquecem porque simplesmente se apropriam do bem público. Né? O roubo deixa ser por debaixo dos panos, como no sistema de corrupção, e acaba fazendo parte mesma do poder. Né? Por último, não, penúltimo, as milícias que passam a ser o braço armado do governo. O exército, ele funciona como força auxiliar, ou, quando funciona como força principal, funciona no modo de apropriação, do modo de funcionamento da milícia. Qual é a diferença? O exército ele tem definição,
ele tem papel constitucionalmente estabelecido, né? E a milícia não, a milícia ela é um corpo armado a serviço do ditador, né? E nós sabemos o esforço que o Bolsonaro faz, primeiro, para manter e ampliar as milícias, e depois para simplesmente armar a população inteira para ver se ele consegue uma milícia a seu favor. Outro ponto, o poder no regime fascista é concebido como vitalício. Não se trata da possibilidade de uma reeleição, um ditador fascista só se retira quando morto, ou quando assassinado, como no caso do Mussolini. E quando você consegue derrubar o fascismo, você só consegue com violência. Você só consegue com o assassinato do ditador, a morte do ditador, a eliminação do ditador. Alguns conseguem fugir para o exterior, etc., mas a concepção é vitalícia. A concepção de governo é vitalícia. Não é? Por último, as relações sociais, as relações afetivas estão sob controle do regime e são de ordem absolutamente conservadoras. Não é? A pauta da Maris te diz exatamente o que é uma pauta conservadora. Né? Tente não rir. Tente não rir, porque é muito sério. Ok. Esse é o projeto do Bolsonaro. O que ele quer é instalar, desde o começo, desde as entrevistas que ele dava como deputado na Câmara, o que ele quer, o que ele fala, é sempre num regime fascista. Matar todos os inimigos, voltar a ter a situação da ditadura, etc, 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 etc. Ora, com isso o que acontece? Acontece que ele não consegue. Não é a primeira vez que um governo fascista não consegue se transformar num regime fascista. E no caso do Bolsonaro, falta competência, falta coragem. Bolsonaro é um covarde. E é difícil para um covarde ser fascista, porque vai ter que pegar em armas e não pode se assustar com qualquer jornalista da imprensa, da grande imprensa no Brasil. E o Bolsonaro não tem coragem para isso, não tem competência para isso. E, por último, mas não menos importante, as instituições democráticas no Brasil, por pior que estejam, por mais contaminadas que estejam, por mecanismos podres de poder, conseguiram até agora barrar as iniciativas do Bolsonaro de se transformar num regime fascista. Vocês lembram como ele participava das passeatas contra o STF, contra o poder legislativo, e o STF simplesmente mandou ele calar a boca e mandou ele sair de lá, porque lá não era o lugar dele, e daí por diante. E ele enfiou o rabo entre as pernas, saiu e mandou parar, inclusive, com as manifestações. Ele vai conseguir isso? Difícil. É difícil ele conseguir transformar isso num regime fascista, porque ele precisa. As milícias estão organizadas para roubo, assassinato, etc., mas não estão coadunadas com o sistema político dele.
o Olavo é um ideólogo que cada hora bate de um lado. Lembre-se que o Olavo teve um dia aí que andou descendo porrada no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não estava dando dinheiro para ele pagar as dívidas e tal. Quer dizer, o Olavo também não agrega, né? Os filhos dele agregam muito menos. Então, é muito difícil que ele consiga implantar um regime fascista, mas nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos, porque vai que ele avança, vai que ele consegue, nós vamos estar vivendo num mundo onde a gente vai achar Hitler e Mussolini como brincadeira de criança. Aberto para as perguntas agora, por favor. Vamos lá, as perguntas. O Marcelo Napotano enviou a seguinte pergunta: o fascismo sempre se apoia em grupos de milicianos paramilitares? Até agora, sim. Sempre foi assim. E é a forma como ele consegue se estabelecer com o golpe no poder. Porque o exército ele tem muitas limitações. Ele tem demarcação institucional, legislativa, etc., etc. E, em segundo lugar, porque o exército não é uma força hegemônica. Você tem gente de direita, de extrema-direita, de esquerda, dentro de qualquer exército. Então, a milícia ela precisa estar respondendo a uma ordem única. É muito difícil você fazer o exército responder uma ordem única, principalmente a ordem do ditador, que é a ordem de eliminar com todo o sistema político do país. Então, a milícia, sim, é o instrumento armado de escolha de qualquer fascismo. Vamos a outra pergunta, é da Bruna Live. Podemos dizer que o neofascismo e o populismo são fenômenos que se confundem? Não. Primeiro que essa questão de chamar isso de neofascismo, eu tenho 1000 dúvidas sobre isso. Quando você aprofunda, você vai ver que é fascismo igual o fascismo da primeira onda, igual o do Hitler, Mussolini, Franco, Salazar e daí por diante. Quer dizer, é difícil a gente diferenciar o que tem de novo, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, sim, o fascismo tem uma face populista, mas tem muitos e muitos populistas que não fazem parte e nem chegam perto do fascismo. Você tem populismo de esquerda, você tem populismo social-democrata, você tem populismo socialista, populismo comunista, e daí por diante. Quer dizer, o populismo é um modo de atuação, de intervenção com o povo de um país. Ele não é uma doutrina, não é uma ideologia. Ele é usado pelo fascismo como uma forma de atingir seus objetivos. É diferente. Vamos a outra pergunta, é do Leonardo Breder. Primeiro vem uma afirmação. A descrição do sistema feita se encaixa num quadro clássico. Contudo, no Brasil e em outros países, líderes fascistas chegaram ao poder, atualmente, por via democrática. O fascismo sofreu mutações? O fascismo? Sofreu mutações? Não, repara bem uma coisa. Os fascistas chegaram ao poder por via democrática. Isso não é novo. Isso aconteceu também com Mussolini, aconteceu também com Hitler, aconteceu também com Salazar, aconteceu também com Franco, etc. Como eu disse, quer dizer, você pode chegar ao governo por via democrática, geralmente é o que acontece, e depois você tem a eliminação da via democrática através do golpe fascista.
E, nesse sentido, o Brasil seguiu o caminho. Ele teve uma eleição fraudulenta, ele chegou ao poder por via democrática, e ele está agora buscando cuspir no prato que comeu. Ele está buscando eliminar a democracia que o elegeu. Né? E isso não é novo. É novo o quê? É novo a forma como o Bolsonaro utilizou o Bannon, e pagou muito bem o Bannon para fazer todo esse processo de fake news, né? O tipo de fraude que foi feita no Brasil é extremamente novo, não é? Agora, a retórica que levou o Bolsonaro ao poder pela via do voto, ela não é nova, ela se repete várias vezes. Mas nós vamos ter uma aula especificamente sobre o fascismo brasileiro, especificamente sobre o Bolsonaro. E aí, essas diferenças vão poder ser aprofundadas. Mas eu preferia, meu amigo, que você prestasse um pouco mais de atenção nas semelhanças, porque essas semelhanças estão nos permitindo traçar um programa de luta contra o fascismo, não as diferenças. Nós não somos uma jabuticaba. O nosso fascismo se parece muito com os fascismos todos de antes e de ontem. De antes e de hoje, desculpa. Então, veja lá. Bom, demos já 7 minutos das nossas perguntas. Vamos para o outro bloco? Vamos para outro bloco. Agora nós vamos começar a trabalhar com a personalidade autoritária. Personalidade fascista. A base toda dessa aula é o livro do Adorno, Personalidade Autoritária. Acontece que todas as análises, todos os sujeitos da pesquisa do Adorno, uma pesquisa grandiosa, maravilhosa, foi feita com fascistas. E o tempo todo ele se refere aos fascistas quando ele está falando dos autoritários. Então, eu estou autorizado a chamar o trabalho do Adorno de um trabalho profundo, maravilhoso, único, sobre a personalidade fascista. Então, eu vou te dar uma receita. Sabe, receita de bolo? Modo do preparo, ingredientes, etc. Eu vou te dar algumas receitas. É isso que vai consistir a aula de hoje. A primeira receita é a seguinte: como é que você cria um soldado fascista? Aquele que vai vestir a camiseta, aquele que vai usar passo de ganso, aquele que vai obedecer a tudo que o chefe mandar, aquele que sai dizendo que o Bolsonaro tem razão, a cloroquina, eu já estou tomando a cloroquina e não morri ainda. Como é que você cria esse soldado fascista? Aquele que se vestiu de camisa verde no integralismo em 1930, por exemplo. Então, vamos lá. Receita para criar um soldado fascista. Em primeiro lugar, você tem que tratar o pimpolho, assim que puder, com muita violência. Ele tem que apanhar muito. De preferência, ele tem que apanhar sem nenhuma razão. E ele tem que saber que está apanhando sem nenhuma razão. Que assim você consegue dois objetivos numa só atacada. Você cria um homem amedrontado, pronto para se proteger, portanto, sobre as asas de um líder, e, ao mesmo tempo, você cria violência como forma de expressão, o que também vai ser útil quando esse cara crescer e tiver que lutar pela implantação de um governo, de um sistema fascista. Ok? Primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, o principal valor moral a ser
incutido, implantado, a fazer parte da educação desse moleque, deve ser a obediência. Ele deve aprender a obedecer a todos e a tudo, principalmente aos seres intangíveis, como horóscopo, Deus, como bruxas, como, enfim, a religião desse garoto, ela deve estar sendo baseada no temor. A desobediência do pai, da mãe, do padre, do professor, etc., ela deve merecer punição. E ele deve obedecer sem saber por que deve obedecer. Nada parecido com dar uma razão, estabelecer uma racionalidade para a obediência, do tipo, olha, meu filho, sabe por que você não pode pular na piscina? Porque você ainda não sabe nadar, porque você pode afogar. Não. A obediência deve ser cega, e ele não deve saber por que está obedecendo. De preferência, obedecer ordens absurdas, ordem que para ele ou para ninguém faça sentido nenhum. Eu mandei você ficar sentado, sabe por quê? Porque eu quero que você fique sentado. E você não tem nada que ficar perguntando por quê. Você tem que fazer o que eu mando. E acabou. O Rotter, em 1961, eu acho, ele fez uma teoria e estabeleceu uma escala que ele falava em locus de controle interno e locus de controle externo. O locus de controle externo é quando você acredita que o que acontece com você é devido à sorte, ao acaso ou a outros poderosos. E o locus de controle interno é quando você acredita que você é quem controla as coisas que estão acontecendo com você. Muitas e muitas pesquisas foram feitas quanto isso, uma escala de locus de controle interno e externo. Eu, inclusive, cheguei a traduzir uma versão disso lá no começo da minha pós-graduação, mas hoje tem várias traduções dessa escala. E, como sempre, tudo em psicologia, de repente desaparece, a gente não sabe por quê. A psicologia, eu costumo dizer, que sofre de Alzheimer ao contrário. Ela esquece das coisas, dos desenvolvimentos recentes e só lembra dos desenvolvimentos passados. Só tem memória para o passado longínquo e tem esquecimento do passado que está mais perto. Então, daí o locus de controle externo e interno. O candidato a fascista, ele tem que ele tem que aprender que o locus de controle externo. Ele tem que saber que o que acontece com ele é devido ou à sorte, ou ao acaso, ou a outros poderosos. Que o controle está fora dele. Que ele não tem poder e controle para intervir no que está ali acontecendo. Então, ele sabe, ele vai bem na prova, e você diz para ele, puxa, que sorte, né? Deus estava com você hoje, nós tivemos muita sorte da prova ser numa terça-feira, porque se fosse na segunda você não ia estar bem, etc, etc. Nada que pareça com a competência, com a capacidade dele. Ok? O que você precisa inculcar medo nesse moleque. Ele precisa ter medo de tudo. Precisa ter medo de todos. Principalmente medo do desconhecido. Principalmente medo do inexistente. Como o bicho-papão, a mula sem cabeça, e as outras coisas. Eu sou velhinho, quem sabe a grande maioria de vocês nunca ouviu falar na mula sem cabeça. Mas
Se o medo for mágico, se o medo for de uma figura inexistente, é muito bom. E o medo, principalmente, deve ser medo do pai, medo da mãe, melhor do pai do que da mãe, e o medo inexplicável também. Não é que eu tenho medo do meu pai porque eu quebrei o vaso da sala. Eu tenho medo do meu pai se eu quebrar o vaso da sala e tenho medo do meu pai se eu não quebrar também. Eu tenho medo do meu pai se eu falar na hora do almoço e tenho medo do meu pai se eu não falar também. A cultura do medo tem que ser instalada nessa criança. Mais um item. O mundo deve aparecer para ele como um universo composto de nós e eles. Endogrupo, exogrupo. E deve ficar claro para ele que quem está fora do grupo dele não é gente, não é pessoa, não deve ser respeitada, melhor seria se fosse eliminada. Então, você tem que ensinar para esse garoto, por exemplo, que negro não é gente, que negro é uma outra coisa que é diferente da nossa e que nos ameaça, que índio é uma coisa diferente da nossa e que nos ameaça, que o imigrante é um ser diferente, não é gente também, e daí por diante, todos os inimigos que você conseguir inventar, basta que sejam todos exogrupos, são todos pessoas, grupos, etc., que não fazem parte do grupo do Pimpolho e da família dele. Né? Primeiro, ele não deve achar que é gente, e segundo, ele deve odiar. Ele deve odiar a diferença. Comece pelas pequenas diferenças. Se um cara, um amiguinho é muito diferente dele, se ele vê num filme pessoas muito diferentes dele, ele deve ter horror, ele deve ter ódio pela diferença. Agora, uma coisa muito importante. Culpa. Ele deve se sentir culpado por tudo que fez e por tudo que não fez. É muito importante que ele seja fortemente culpado por existir. Frases do tipo: quando você nasceu, você arruinou a minha vida. Sabe por que eu sofro isso, 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 isso? Por tua causa. Sabe por que eu não sou feliz? Por tua causa. Maldita a hora em que você nasceu. Você devia ter morrido na hora do parto. Coisas como essas precisam ser repetidas até que estejam muito bem introjetadas. A culpa por tudo que acontece deve ser dele, principalmente quando ele não teve nada a ver com isso. Se um vaso quebrou e ele não estava na sala, a culpa é dele. E não tem que dar nenhuma explicação para isso. Ele tem que apanhar porque é culpado de quebrar um vaso que ele não viu que estava lá. Ok? Seus pais e outras figuras importantes da sua formação devem ser heróis imbatíveis, devem ser super-homens, devem ser capazes de tudo e de todos, de ser admirado por tudo e por todos. Se o pai é um banana, trate de aparecer para o filho como super-homem, de mostrar força descomunal, de mostrar inteligência descomunal, e daí por diante. Isso vale também para a religião. Ateu nem pensar. Ele deve se dar com Deus e seus representantes como severos e punitivos. Todo o seu sentimento religioso deve ser composto de culpa e ignorância. Nada de leitura, de grupo de discussão, de filmes que levem à reflexão. Ele deve ter acesso apenas a programas
do tipo da Atena, Silvio Santos e assemelhados, programas que não informam nada, que não educam nada, mas que fazem a apologia da violência. Desenho animado, então, está cheio deles, e você pode escolher à vontade na Netflix, programas que praticam e ensinam a violência. Pronto. Nós temos o medo, a culpa, a obediência, o preconceito, o etnocentrismo. São os pilares para a alma de um soldado, de um miliciano, um seguidor inconteste de um fascista. Infância e, de preferência, adolescência formada assim, e teremos um ser humano presa fácil de uma ideologia, de uma doutrina fascista. Ele vai seguir o ditador por onde o ditador for, independente do que o ditador faça. Se os caminhos apontados pelo ditador forem irracionais, melhor ainda. Maior a fidelidade do nosso candidato a fascista. Claro que nós estamos falando de ser humano. Claro que pode acontecer dele encontrar alguma máfia, como o tráfico de drogas, por exemplo, dele encontrar uma torcida organizada violenta, ou uma igreja como a do Malafaia, por exemplo. Sempre pode acontecer que essas organizações funcionem como alternativas para essa personalidade desenvolvida assim, ou também pode acontecer de essas organizações funcionarem como um purgatório, um lugar para esperar um líder fascista surgir para contar com apoio com o nosso pobre rapazinho. Perguntas, por favor. Vamos lá. O Lucas Orne enviou uma pergunta. Se o fascismo se deflagrar explicitamente, como a população reagiria? Temos condições, como a sociedade, de fazer uma resistência e uma derrubada do regime? Você não tem uma perguntinha mais fácil, não? Olha aqui, ó. É muito difícil o fascismo se declarar abertamente. Porque ele vai ter que declarar que quer matar todo mundo, porque ele vai ter que declarar que quem manda é ele e que você tem que calar a boca, que ele vai ter que declarar coisas que são impensáveis de serem feitas. O bom fascista sabe que ele tem que fazer isso, mas ele não pode falar sobre isso. O próprio Bolsonaro, ele falava sobre fascismo abertamente quando ele não tinha nem esperança de ser candidato. Quando ele passou a ser candidato, ele parou de falar nessas coisas todas. Parou de achar que quilombola se media por arroba, parou de... Outro dia ele chegou ao requinte de colocar no Instagram, eu não sei se foi no Instagram, ou se foi no Twitter, acho que foi no Twitter, um sentimento de compaixão porque um negro tinha morrido. Ele que falava antes que tinha que matar todos, agora fica pedindo... entende? Quer dizer, não é muito claro, muito possível do que falar sobre o fascismo. Quanto às nossas condições enquanto povo, repara bem, nós vamos ver daqui a pouco qual foi o discurso que nos levou que levou a pequena maioria a votar no Bolsonaro, e você vai ver que não era pelo fascismo, que não foi pelo fascismo que ele recebeu esses votos. Só para adiantar um pouco, por exemplo, o antipetismo trouxe muito voto e o cara não era fascista, inclusive dizia isso quando votasse. Esse cara é muito ruim e tal, mas ele vai derrotar o PT.
né? Teve muita gente boa do capital financeiro, por exemplo, que deu muito dinheiro para isso. Então, ok, como povo, nós estamos nos organizando, nós estamos melhorando muito a nossa capacidade de reação. A gente tem encontrado formas, inclusive, de protesto extremamente criativas. Quando o Bolsonaro, por exemplo, começa uma chuva de panelaço, que é muito, muito eficiente, muito divertido, etc. Sim, qualquer povo, e o nosso também, tem condição de combater o fascismo assim que ele mostra a sua face. Quando Mussolini mostrou a sua face, ele foi assassinado e pendurado num posto de gasolina, né, para que servisse de exemplo para todo mundo. E um povo que votou nele, um povo que o aceitou como primeiro-ministro, daí por diante foi o mesmo povo que o eliminou. A parte mais divertida nisso é que o fascista morre pelas mesmas mãos de quem o elegeu. O mesmo povo que o elegeu termina com ele. Você já pensou qual seria o futuro político do Bolsonaro se ele perder em 2022? Ele não vai ser eleito nem para inspetor de quarteirão. Bom, desculpa a militância explícita. Vamos lá, pergunta do Oliveira Júnior. Hoje o Trump diz que se nega a prometer uma transferência pacífica de poder em caso de derrota. Ou seja, isso já não seria um anúncio de tentativa de golpe, falando em personalidade autoritária? Sim, ele fez inclusive mais do que isso. Teve um grande assessor dele, um grande apoiador dele, que saiu para a rua dizendo para comprar munição. Dizendo para comprar munição porque ia faltar, porque vai ter fechamento de Congresso, vai ter o diabo. E o que mais me assusta é que isso repete exatamente grandes vitórias fascistas. Quando esse pessoal perde no voto, vai para a porrada. E a minha preocupação é maior ainda, porque não falta milícia armada nos Estados Unidos. São milícias muito fortes, são espalhadas por muitos estados, são armadas até os dentes, com armas e munição de primeira linha, de ataque de guerra, etc., etc. Eu estou muito preocupado com essas eleições dos Estados Unidos. O Trump vai perder, quer dizer, tudo indica até agora que o Trump vai perder, todas as pesquisas, todas as posições que ele tem tomado, ele é bom nisso, ele consegue transformar, nisso o Bolsonaro puxou para ele consegue transformar bons amigos em inimigos rapidamente, então, todas as previsões falam no sentido que ele vai perder, e eu estou muito preocupado com isso. Eu estou louco para saber se tem alguma força democrática armada, como as milícias dele, capaz de evitar um golpe nos Estados Unidos. Mas eu não vou me surpreender se acontecer, não. Vamos lá, pergunta do Lucas Camacho. Há diferenças nos processos de estruturação subjetiva entre eleitor apoiador fascista e ditador fascista? Ou a submissão e o exercício do poder perpassam pelos mesmos caminhos? Muitas diferenças. Você tem a submissão, você tem a culpa, você tem o medo, que coabitam tanto para o ditador fascista quanto para o militante fascista, quanto a milícia fascista. Mas você não tem
a questão por exemplo, a eliminação do outro, por exemplo, o uso da força bruta ao invés do argumento, por exemplo, a inteligência. O ditador fascista é muito mais idiota do que os seus seguidores. É claro, tem muito seguidor também que é bastante idiota, mas o nível de elaboração do fascista, do ditador fascista, ele é muito mais primário do que o apoiador fascista. O apoiador fascista brasileiro, por exemplo, eu quero votar contra o PT, eu estou cansado da corrupção, não sei o quê, são raciocínios muito mais elaborados do que o Bolsonaro fez. O que o Bolsonaro fez foi, vamos matar essa petralha. Dá para você ver a diferença de uma concepção e outra. Bom, Vanderlei, já passamos dos 5 minutos, vamos para outro bloco? Vamos para outro bloco, agora você vai aprender a pergunta que você acabou de me fazer, agora você vai aprender como é que se cria um líder fascista, como é a receita de bolo agora é para criar um Führer, criar um ditador. Tudo que foi feito, foi dito acima para criar um soldado fascista, serve mutatis mutandis para formar um líder fascista. A diferença são as ferramentas a serem disponibilizadas para viver a culpa, o medo. A diferença está na obediência. Ao contrário, ele deve ser elogiado e recompensado quando desobedecer. Lembra, para um militante fascista, ele tinha que ser recompensado quando obedecesse. Esse aqui, o líder fascista, tem que ser recompensado quando desobedecer. Ele principalmente deve ser, principalmente quando ele, no que se refere ao contrato social, que propugna e garante a boa convivência entre todos. Se um moleque ficou assediando uma menina na hora do recreio e tomou uma suspensão por causa disso, porque ficou passando a mão na bunda da mocinha, da menina, ele chega em casa e é elogiado pelo pai, porque apresentou para o mundo uma pessoa forte, uma pessoa capaz de criar as suas próprias leis. Mas são precisas outras providências. Primeiro, você tem que torcer para o moleque ser geneticamente estúpido. Ele tem que ser burro o suficiente para poder enfiar na cabeça uma doutrina que só vê um lado do mundo, que só vê uma forma de atuação, que não admite contraditório, que não admite dúvida, que não admite pesquisa, que não admite investigação. O sujeito precisa ser bem imbecil para poder assumir a posição de um líder fascista. Ele, na cabeça dele, só deve estar o sim e o não, nunca ou talvez. Nunca uma crítica que possa ser elaborada, ele precisa ignorar a ciência, a história, e se apaixonar por diversas adivinhações, como, por exemplo, a astrologia do Olavo. Se ele nascer inteligente, trata de providenciar para ele uma péssima formação educacional e gargalhe em tom de censura quando ele pegar um livro, qualquer livro. Aquele nós e eles devem assumir controle de eliminação física e simbólica do outro. Não basta discriminação. Não basta dizer que negro é sujo, que negro é ladrão, que negro não presta. É preciso o ódio. O preconceito deve assumir a forma da eliminação do diferente. A Ku Klux Klan, para dar um exemplo, ela não quer discriminar o negro, ela quer matar. A ideologia, a consciência, os desejos do garoto têm que ser formados para odiar o diferente, senti-lo como uma ameaça, aspirar destruí-lo. Ok? A violência não deve ser apenas desejada, ela deve ser exigida.
Quando o garoto chegar em casa com sinais de que apanhou numa briga de rua, ele tem que apanhar mais e ser obrigado a revidar. Quanto mais violenta e desproporcional for a forra, maiores devem ser os elogios e o acolhimento. Eu não tenho certeza, eu preciso rever, mas eu acho que foi o Mussolini que apanhou quando chegou em casa machucado de uma briga, porque não tinha, porque onde já se viu meu filho apanhar, e aí ele voltou lá e meteu uma pedra na cabeça do moleque que o moleque quase morreu. Eu não tenho certeza de quem foi, se foi Hitler, se foi Mussolini, mas também não faz muita diferença. Eu posso ver melhor isso. O ódio deve ser o único sentimento a florescer no coração do garoto. Odiar e ser odiado. Aos pais, ao pai principalmente, é vedado qualquer compaixão, qualquer carinho, qualquer manifestação de amor. O garoto deve acordar, viver e dormir sob uma atmosfera de ódio. Deve aprender a odiar os seus próximos, os seus amigos, a sua sociedade, o seu país. O pobre do moleque candidato a líder fascista é um animal solitário. E pode olhar a história dos líderes fascistas para ver se eles não são solitários. Bom, mas outra vez o ser humano continua sendo tão complicado, e pode ser que o nosso candidato a Führer, a ditador, encontre um grupo de amigos fraternos, ou encontre um grande amor, e pronto, lá vai ser o ódio, um motivo que o carrega até o fascismo, e ele pode ver frustrada todo o nosso esforço de ganhar um líder. Ele pode começar a aprender a amar, a aprender a sentir carinho pelas pessoas e pelas coisas, e aí não vai poder ser nenhum Bolsonaro na vida. Por favor, as perguntas. Vamos lá. Júlio Lima. Uma coisa que chama a atenção no fascismo é o culto à morte. É o quê? O culto à morte. Sim. Mussolini falava que os fascistas sabiam morrer. Poderia comentar sobre essa questão da morte na ideologia fascista? Olha, isso me impressionou muito, e eu vou ter que te responder com todas as impressões terríveis que eu tive durante meu estudo. É impressionante esse culto à morte, esse amor pela morte, essa verdadeira fascinação pela morte. E o pior é que ninguém consegue explicar isso. O Freud tem um trabalho todo sobre a pulsão de morte, sobre Thanatos, sobre o instinto de morte. Mas o que ele faz, ele, aliás, se baseia numa outra pesquisadora que escreveu um pouco antes, ele adota o instinto de morte, mas ele faz uma descrição, e o que ele faz é a descoberta de um instinto. Existe em todos nós, além do instinto do prazer, o instinto da morte. Existem pessoas que ficam ligadas ao instinto da morte e que não conseguem viver sob o instinto do prazer. Mas isso não é uma descrição. Eu não consegui ainda entender esse fascínio pela morte que o fascista tem. E você tem razão, você escolheu a melhor frase para falar isso. A frase do Mussolini, né? Os fascistas sabem morrer. É impressionante isso. E se você pega o nosso governo,
É impressionante o que ele faz a serviço da morte. Ele comete um genocídio fragoroso, um genocídio escandaloso com relação a essa pandemia. E ele diz isso. Vai morrer gente, mas e aí? O que eu posso fazer? Ele favorece a morte de indígenas, ele fecha os olhos para a morte de negros, ele cultua. Lembra do Witzel, que ficou fazendo festinha quando mataram alguém no Rio de Janeiro? É muito igual. Você pega um governo fascista, você pega um líder fascista, você pega um teórico fascista, e você vai encontrar fatalmente essa idolatria da morte. E eu não consigo entender, cara. Eu queria te responder, eu queria te dar uma resposta assim, por que é que diabos que fascista gosta tanto da morte, inclusive de si mesmo? Quando morrem os próprios fascistas, ele também elogia, ele também diz que é um herói, ele também diz que cumpriu a sua missão na humanidade. É uma coisa terrível isso. Mas eu não sei explicar. Vamos a outra pergunta. Da Yata Anderson. É possível pensar numa religiosidade não fascista? Ai. Bom, e agora? Olha aqui, na minha opinião pessoal, não. Não. Na minha opinião pessoal, sempre que você tiver religiosidade, você vai ter algum componente fascista, e sempre que você tiver o fascismo, você vai ter um forte amparo na religiosidade. Mas eu sou obrigado a te responder que sim, que existe uma religiosidade não fascista, porque isso é o que toda a literatura mostra, é o que todo o estudo da história mostra. Né? Você teve, por exemplo, um movimento antiditatorial no Brasil. Um dos líderes era Dom Paulo de Evaristo Arnes, né? O outro era Dom Pedro Casaldário. Você teve pessoas importantíssimas na igreja lutando contra o autoritarismo. E você tem hoje um Papa que já se manifestou muitas vezes em luta contra o fascismo e muitas vezes condenou o fascismo entre os seus fiéis. Então, minha opinião, por enquanto, fica sem nenhum apoio teórico, e eu vou ter obrigado a dizer que sim, que existe religiosidade não fascista. Eu estou tentado a aprofundar nisso, a estudar isso melhor, e daqui a pouco eu sou capaz de te surpreender com outra resposta, mas por hora não, por hora é isso. Sim, existe uma coisa muito importante nessa tua pergunta, são as religiões afro-brasileiras, né? A Umbanda, o Candomblé, por exemplo, eles têm um forte movimento democrático. Né? Eles têm um forte combate ao autoritarismo, tanto assim que eles são perseguidos pelo fascista. Volta e meia, os caras vão lá e derrubam os templos, né? Os terreiros todos. E se outro dia eu estava olhando a história da Umbanda está fortemente ligada à libertação dos escravos. Ela foi um tipo de sharing, um tipo de fusão que trabalhou muito pela libertação dos escravos e pela democracia. Então é isso. Vamos à pergunta da Paloma Silveira. A receita de bolo, como o professor disse, né, não considera o contexto mais amplo?
em uma sociedade como a nossa, desigual, de capitalismo periférico, violenta, desde sempre, não se relaciona? Sim, o próximo tópico da nossa aula, o último, penúltimo, sei lá, que eu me perdi, tópico, ele é exatamente sobre essa questão, não é? Agora, é preciso tomar cuidado com essa pergunta não, com essa reflexão, porque tem muita gente que critica os estudos sobre personalidade fascista, como se eles abandonassem a questão da conjuntura econômica, macrosocial e política num determinado momento. Em primeiro lugar, não é verdade. Todos os estudos que se reportam à personalidade fascista fazem muita ênfase na situação econômica e social. Só que faz ênfase na situação econômica e social de quando o moleque era pequeno, por exemplo. Não é? Quais são as condições econômicas e sociais, por exemplo, que fazem uma família machista, uma família com a mulher submissa, com o filho sofrendo todas as violências do pai, etc., etc. Então, em primeiro lugar, não. Todas as análises levam em conta, assim, esse meio ambiente econômico e social. Agora, em segundo lugar, nós não podemos cair no engodo de fazer psicologismo com isso, de fazer subjetivismo com isso. Eu sou psicólogo, eu estou cansado de ver gente atribuir problemas sociais e econômicos a características que sejam da ordem do psicológico, esquecendo que o mundo existe, né? É preciso lembrar que o psicólogo ficou inventando subjetividades e especificidades e inconscientes e consciências individuais, etc., sempre para fugir da análise social. Me lembra muito um texto do Alport, quando isso no Handbook of Social Psychology, quando ele está fazendo a história da psicologia social, e ele diz assim, com todas as letras, abre aspas, a psicologia social surgiu para combater o comunismo, porque estava um movimento muito forte comunista nos Estados Unidos e a psicologia social surge para fazer as mudanças antes que os operários a fizessem. Então, tem esse conteúdo latente, digamos assim, no nosso discurso psicológico. Você tem razão, nós temos que prestar sempre atenção na estrutura social. Mas nós pensamos, quando a gente faz essa análise, ou melhor, eu tomei essa análise do Adorno, eu avisei para você, e o Adorno estava muito longe de esquecer as condições políticas, econômicas e sociais do trabalho dele. Lembra que ele foi perseguido pelo fascismo e que ele fugiu da Alemanha para não ser morto. Ele e toda a chamada escola de Frankfurt, quase. Vamos mais uma provocação nesse sentido, Vanderlei. Vamos lá. Da Joseli Suga. Dizer que um sujeito nasce naturalmente inteligente ou burro não recai no que o materialismo justamente se opõe, isto é, a naturalização da existência? Não. Isso foi uma crítica que eu, por exemplo, fiz durante muito tempo, né? Que é abandonar o papel da genética quando você fala na construção do indivíduo. Todos os psicólogos que têm uma orientação mais progressista, uma orientação marxista, principalmente, tendem a negar o papel da biologia e da genética, né? Existe, sim, uma biologia e uma genética que determina um monte de coisa na gente. O erro estaria, e se eu fiz isso, você me corrija, porque eu fiz errado,
o erro estaria em atribuir exclusivamente a genética ou a biologia, o que é, em última instância, uma determinação social, política, econômica, etc. Né? Mas agora, que existem diferenças biológicas e genéticas, existem o tempo todo, mas a tempo todo ela é confrontada com o meio ambiente e é, sem dúvida, o meio ambiente a sociedade, a política e a história, quando é que está lá, quando o empolho nasce, que determina fundamentalmente essa relação. Eu espero não ter te dado a impressão que eu acho que inteligência é determinada geneticamente. Né? Se fosse, vou te contar uma coisa, eu seria um cara muito pouco inteligente, mas isso eu não vou entrar em detalhes. Vamos fazer mais uma pergunta para encerrar essa fase de perguntas. Do Oliveira Júnior, falando do Witzel, a situação dele não lembra a Noite das Facas Longas? Eu não estou lembrado da história das Noites das Facas Longas. Foi uma coisa no fascismo italiano, não foi? Eu realmente não estou lembrado. Eu estudei isso e não estou lembrado. Como diz o Caetano, eu já tenho idade para esquecer das coisas. Eu não estou lembrado da Noite das Facas Longas, não. Eu preciso rever. Se ela tiver um tempo agora para me lembrar, eu posso responder a pergunta dela, mas eu estudei isso, o diabo, eu não lembro, não. Vou ficar devendo essa. A menos que ela me explique agora o que foi mesmo a Noite das Facas Longas. Sim, depois a gente retoma ela, então, Vanderlei. Faz um favor para mim. Escreve lá no Facebook ou qualquer coisa assim, me dá só uma chamada do que eu estudei isso, eu lembro, e aí eu te respondo por lá. Ótimo. Então, envia essa pergunta, Oliveira Júnior, para a gente, que a gente o Vanderlei responde para você. Vamos ao quarto bloco? Vamos ao quarto bloco. O problema agora, se eu me encontrar aqui, Parará. Sim, agora sim. Agora sim, voltado para a questão das determinações sociais, como é que se instala o fascismo, o etnocentrismo, o nacionalismo, o autoritarismo, que são as bases da personalidade fascista. Como é que se instala uma cultura do ódio e uma cultura irracionalista. Repara que eu vou estar falando genericamente. Eu não vou estar falando de uma sociedade em particular. Eu só vou fazer isso me referindo ao Brasil numa aula mais para frente. Então, de um ponto de vista geral, como é que essas coisas acontecem numa sociedade? A raça, e todo fascista é necessariamente racista, é um conceito que não existe. Não há nada no DNA, não há nada no genótipo, não há nada no fenótipo que justifique a ideologia, por exemplo, de uma raça branca ariana, ou a ideologia de uma raça negra, ou etc, etc. A raça, a única diferença é um pouco a mais ou a menos de mielina. A raça foi um conceito inventado para viabilizar uma opressão de classe, para dar fundamento biológico à exploração da força do trabalho. É o seguinte, antes do capitalismo, você tinha o feudalismo, onde você era onde o senhor te possuía você. Daqui a pouco eu lembro no autor, a sociedade feudal era uma sociedade entre os possuídos
e os possuidores. Quem era dono da pessoa. Um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é a jus prime noctis, que era o direito à primeira noite do senhor feudal sobre qualquer casamento que acontecesse no feudo. Muito bem, as novas descobertas, as Américas, os novos continentes, toda a América Latina, Brasil, inclusive, etc., quando foi invadido, quando foi invadido pelos portugueses, não desenvolveu aqui um sistema fascista. Então, era preciso ter uma outra forma de dividir a sociedade entre possuídos e possuidores, para que os possuidores pudessem manter a sua riqueza, os seus privilégios, as suas condições de vida, etc. A forma que foi encontrada para substituir a diferença entre possuídos e possuidores foi a escravidão. E, nesse momento, surge, como se fosse mágico, o conceito de raça. E aí, negro não é gente. Negro pode ser morto, negros pode ser açoitado, negros e negras podem ser estuprados, porque não são pessoas. Os indígenas também não são pessoas. Então, lá vem todo um movimento para cristianizar, por exemplo, para tornar o índio pessoa, mas antes de tudo isso, e primeiramente, o índio foi transformado em escravo. Foi muito mais briguento que o negro, coitado, porque o negro já veio de uma condição de escravidão lá na África, onde ele vivia. Mas também o índio foi escravizado, né? Então, essa a narrativa que é adotada pelo fascismo. Nós somos seres humanos, as outras raças não são seres humanos, e agora nós podemos dividir, então, o mundo entre nós e eles, entre nós e os outros, desde que o outro não seja a gente. Ok? O etnocentrismo é o par perfeito do racismo. Não só nós somos diferentes deles, mas nós somos superiores. E eles devem ser eliminados, escravizados, etc. Né? Racismo e etnocentrismo são formas excelentes de defesa do ego contra as próprias fraquezas. Quando você não é capaz de lidar com você mesmo, quando você não é capaz de enfrentar você mesmo, quando você não é capaz de vencer as tuas tibiezas, as tuas dificuldades, a coisa mais fácil que tem é arrumar um inimigo. E o racismo é uma forma muito fácil de eliminar, de encontrar um inimigo que justifique a tua fraqueza, não é? Eu sou superior, portanto, as minhas mazelas são culpas do outro inferior. Eu não tenho projeto ou proposta para o mundo e para mim mesmo, então eliminar o diferente se transforma na minha obsessão, na minha razão de viver. Né? É muito mais confortável viver entre os meus, do grupo, do que entender, aceitar e celebrar as diferenças. Isso no Brasil toma uma forma visceral, toma uma forma tão brutal, tão violenta. Nós somos, talvez sejamos o povo mais miscigenado do mundo, e exatamente essa miscigenação é a nossa força,
e o fascista vem e tenta se estabelecer como branco. Todo mundo tem razão quando fala isso, inclusive o Chico Buarque falou isso. Não tem branco no Brasil. Eu talvez seja uma exceção, porque eu sou filho de família europeia, tanto por pai quanto por mãe, e nenhum dos meus descendentes teve nenhuma relação com outras pessoas do Brasil. Mas fora um ou outro gato pingado, como o Vanderlei Couto, por exemplo, não tem branco no Brasil. Aquela história de fazer, lembra a história genética, tal. Se você faz, você acha um negro lá. Se você faz, você acha um índio lá. Isso é descrito de forma maravilhosa num livro que chama Viva o Povo Brasileiro, do saudoso Ubaldo Ribeiro, que morreu mais cedo do que devia. Ele devia estar escrevendo para nós até hoje. Bom, ok. Nacionalismo é o caminho mais fácil para antagonizar eu e os outros, para pertencer a um endogrupo. O nacionalismo é o endogrupo dos fracos. Para ser um palmeirense, por exemplo, para ser um psicólogo, para ser um palmeirense, já que não vou falar de mim mesmo, você não pode, para ser um fanático, né? Não um torcedor fajuta como eu, mas para ser um fanático você precisa participar de torcida organizada, ir aos jogos, gritar impropérios, brigar com corintianos, isso tudo dá trabalho. Para ser um nacionalista, não, está tudo pronto. Você tem o idioma, você tem um lugar de nascimento, você tem uma cultura que já te foi otorgada na França, é tudo prêt-à-porter. É muito fácil você vestir a camisa nacionalista e com ela se livrar das tuas incapacidades, das tuas infelicidades, das tuas impossibilidades. E o autoritarismo, agora um outro tópico, o autoritarismo é o caminho natural na relação entre seres humanos. Tanto para quem manda como para quem obedece. A democracia, ela é uma criação muito mais moderna, muito mais sofrida, muito mais difícil. Na democracia, você precisa ouvir o outro, entender o outro, negociar divergência, encontrar meios de ação conjunta. No autoritarismo, na verdade, já está pronta, já está pré-definida. Você precisa simplesmente seguir o líder, abaixar a cabeça e dizer amém. Sobre as nossas crianças, com a palavra o Martinho da Vila. Vou ensiná-la a viver onde ninguém é de ninguém. Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior, vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor. Perguntas, por favor. Vamos à pergunta do Remídio Todeschini, acho que é assim. Sim, o Remídio é meu amigo, trabalha comigo, já tem livro comigo. Quero ver o que ele vai aprontar para mim. Vamos lá. O fascista tem uma personalidade essencialmente paranoica? Eu sabia. É claro que vinha por aí. O Bebê já é um advogado que está estudando muito psicologia e psicanálise, né? Eu não entendo nada de clínica e de diagnóstico clínico. Eu tive experiência clínica na minha faculdade de pagar um sorvete para um menininho fazer um teste psicológico para mim. Foi a única coisa de clínica que eu fiz na vida.
Então, eu não sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. Era preciso que um clínico tivesse aqui. Agora, do pouco que eu entendo, do que eu estudei, sim, a paranoia é uma característica central da personalidade do fascista. Não creio que seja a única, não creio que todo fascista seja paranoico, mas eu creio que muito paranoico acaba se transformando em fascista. Porque ele tem já na sua patologia uma característica que é fundamental do fascismo, né? Que é a desconfiança de tudo e de todos. Né? Ele tem ele tem certeza absoluta de que você, Rotelli, está querendo me matar. E só está esperando eu me virar de costa para ser assassinado na primeira esquina. Isso é uma marca do paranoico e é também uma marca do fascismo. Mas precisa perguntar para a clínica. Eu não tenho domínio suficiente para responder isso, não. Vamos à pergunta, então, da Caroline Matos Fômio. A que se pode atribuir o fato de que o fascismo se repete com características tão similares ao longo da história? É porque essas características que eu acabei de declinar em personalidade autoritária, elas se repetem ao longo da história. Se você for olhar, eu vou te responder de outra maneira. Em qualquer sociedade, em qualquer momento histórico, sempre você vai ter um núcleo fascista. Pequenininho, né? Geralmente pouco representativo, incapaz de eleger um síndico de prédio, mas está lá um núcleozinho fascista, que é o cara que teve essa formação, né? Tanto formação como líder, quanto formação como milícia fascista. E essas pessoas, elas acabam criando algum tipo de grupo fascista. Podem não se chamar de fascismo, né? Podem... os skinheads, por exemplo, né? Teve uma vertente fascista forte, né? E nunca se chamaram de fascistas. Depois, o skinhead, se não me engano, começou como antifascista. Depois é que ganhou dimensão de grupo fascista, né? Mas você tem o tempo inteiro pululando, né, em todas as sociedades um núcleo que recebe essa formação e que resolve se incumbir dela, não é? O que não é por isso exatamente que o antifascismo, que os democratas, que os socialistas, enfim, que os antifascistas como um todo, tem que ter uma postura de vigilância 24 horas por dia. Tem que ficar olhando. Minha mãe dizia que é de pequenino que se torce o pepino, né? Quando o grupo está pequenininho ali, que você tem que combatê-lo desde logo, não pode deixar essa coisa crescer. Nós cometemos erros graves no Brasil. A gente ria do Bolsonaro, né? Eu cansei de rir do Bolsonaro. Cansei de rir do Inchau, né? Tá bom, é difícil não rir deles, né? Mas a gente acabou não levando a sério. Esses caras foram crescendo e acabaram tomando poder, né? No Rio, esse fenômeno foi ainda mais brutal, né? O sujeito não era conhecido nem pelos tios mais distantes dele e virou governador do Rio, né? E ninguém levava a sério o cara, porque era um grupo pequeno, e pronto, virou o governo do Rio. O Rio parece que vai se livrar dele antes que a gente se livre do Bolsonaro, né?
O Rio vota mal, mas se arrepende rápido. São Paulo também vota mal, mas demora muito para se arrepender. Isso é só brincadeira, é claro. Vamos à pergunta, então, da Paloma. É um comentário, na verdade, da Paloma Silveira. A religião católica, no processo colonizador, teve lugar fundamental na construção sociocultural de raça, criando a ideia de separação de alma e espírito do corpo. Claro, isso é fundamental de lembrar. É fundamental de lembrar, inclusive, que o movimento de evangelização que foi feito pela Igreja Católica era violento, era cruel, né? Assassinava índios que não fossem fiéis à sua doutrina. E era extremamente baseada na obediência, né? Na obediência cega. A violência enorme que foi você expulsar do indivíduo crenças milenares, né? As pedras eram deuses de algumas tribos, e a lua, né? O sol, as nuvens, os animais, né? Você tinha e tem ainda uma cultura e uma religiosidade extremamente rica e complexa na nossa população indígena, né? E que foi esmagada com grande contribuição da Igreja Católica, né? É preciso olhar, né? Devia haver padres caridosos e generosos e progressistas naquela época, mas o que eu li de história é de muita violência. É de muita violência. E isso é comum o fascismo, por exemplo, o fascismo do Mussolini, por exemplo, se aliou com a Igreja Católica no começo, né? Só depois que a Igreja Católica acordou e começou a fazer críticas, que daí os católicos viraram inimigos dele, né? Mas é isso, sim, tem muita violência nesse processo. E para não esquecer da violência desses neopentecostais, né? Que cometem a violência contra todos, mas cometem a violência principalmente contra os seus seguidores, né? É brutal a exploração que eles fazem dos seus seguidores. Você tira o dinheiro que você tem no bolso aí todo e entrega aqui, porque senão você vai para o inferno. Isso é muito violento, né? Se você deu para o teu namorado, você vai para o inferno. Antes de casar, como é que pode? Eles podem. Os pastores podem ter várias amantes e tal, mas os seguidores, tem que deixar para mim. Vamos à pergunta do Matheus Hilli. Hoje, não seriam as crises capitalistas que colocam o sujeito nesse estado de impotência, no qual o desejo se volta para a destruição e não para a criação de novos modos de existência? Nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre isso. Sim, exatamente a crise do capitalismo, né? Agora, a crise do capitalismo que é muito mais profunda do que se anda dizendo por aí, né? Se você me disser que o capitalismo acabou, vai ser muito difícil discordar de você. A fórmula do capitalismo é dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Ok? Você tem dinheiro, você investe
na madeira, transforma a madeira em mesa, e com a mesa você faz mais dinheiro. Essa é a fórmula geral do capital. Karl Marx. Não é? O que começou a acontecer a partir da década de 70 é que dinheiro ficou igual a mais dinheiro, sem mercadoria dentro. O Ulisses Guimarães dizia que hoje em dia é melhor você ficar tomando uísque dormindo e deixar teu dinheiro enriquecer sozinho, sem você fazer nada. E como que você constrói uma individualidade sem a mercadoria? Como é que você se constrói como marceneiro sem fazer móveis? Como é se você se constrói como psicólogo sem ter sujeitos que você atende de uma maneira ou de outra? Como é que eu faço para me construir? Não, acabou. O Mino Carta perguntou para o Lula se houvesse uma retomada da esquerda no país, e se ele tivesse algum peso nisso, etc., como é que ele faria para constituir a classe operária, para transmitir consciência para a classe operária. Ele disse o seguinte: Mino, a classe operária não existe mais. Aquela classe operária que eu ia na porta da fábrica, chamar metalúrgico para greve, hoje não existe mais. E não existe mais. Pega a distribuição da força de trabalho no Brasil, no mundo e tal, você vai ver que o operário virou uma elite, inclusive intelectualizada, que mexe com computador e que fica, através de computadores, controlando o turno. O número de trabalhadores. A fábrica da Coca-Cola tem 6 trabalhadores. 6 operários que tocam a fábrica. O resto é tudo ligado com finanças, com dinheiro, com compra, com venda, etc., etc. E aí fica uma gente enorme. Essa é a crise central, é a crise básica, é a crise fundamental do capitalismo. E essa, eu estou me adiantando na minha aula, daqui a pouco eu vou ter uma aula sobre isso, e essa foi a crise que implicou no aumento do fascismo. O fascismo é uma arma que o capitalismo utiliza quando lhe faltam todas as outras. Bom, já estamos a 8h32. Vou fazer uma última pergunta para a gente depois passar para os encerramentos. Antes de fazer a última pergunta, apenas deixar como recado que o pessoal está perguntando bastante aqui nos comentários a respeito dos certificados, né? Aqueles, né, como a gente estava anunciando, os 250 primeiros inscritos vão receber certificado pela Unesp como curso de extensão. Estes 250 primeiros inscritos vão receber mais para frente um e-mail, né, que a Abrapto vai enviar, com o link da Unesp para fazer um cadastro e receber o certificado. Então, aguardem que em breve a gente dá maiores informações e a gente envia o link para obter o certificado e fazer o cadastro no sistema da Unesp. Bom, vamos à pergunta, a última, lembrando, né, que as perguntas que aqui não foram contempladas podem ser enviadas por e-mail ou na página do Facebook do curso. A Bru Jaque. Seria certo dizer que há traços competitivos exacerbados e não saudáveis nos comportamentos fascistas, a necessidade de ganhar e ser reconhecido sempre? Espera um pouquinho, a primeira frase, a primeira palavra eu não entendi direito, Valéria. Será possível dizer? E aí eu não entendi. Vou repetir, então. Seria certo dizer que há traços competitivos exacerbados e não saudáveis nos comportamentos fascistas, a necessidade de ganhar e ser reconhecido sempre? Olha, sim, você pode
colocar a questão da competição na lógica, né, que acaba construindo uma identidade fascista, mas ela não é tão pesada e tão importante assim quanto poderia parecer à primeira vista. É mais importante o sentimento de inferioridade que vem da derrota, né? O sentimento da incapacidade é mais forte do que a necessidade de competir. A competição ela pode auxiliar um fascista, mas normalmente a competição ela tem como pressuposto que o outro exista. Eu preciso competir com você, eu não posso literalmente te odiar. Se eu odiar todo mundo e se eu achar que só o meu grupo que existe, eu não posso competir fora do grupo, porque fora do grupo não é. E dentro do grupo fica difícil competir também, porque são meus irmãos, são meus iguais, etc. Então eu acho que se você cavar um pouco, você vai achar um espírito de competição desleal, uma competição doentia, né? Uma competição que tem a ver com a paranoia, como o Remigio gostaria de dizer, mas eu não acho que seja uma característica fundamental para definir, para construir, para fabricar um fascista, né? Certo, acho que a gente já pode encerrar o curso, a aula de hoje, né? E lembrando, né, que as aulas sempre vão ocorrer às terças e quinta-feiras, né? Então a gente se encontra na próxima terça. E que ainda não tem disponíveis materiais, mas o professor falou que está elaborando a bibliografia e os materiais, e em breve a gente vai disponibilizar no site da Abrapso, no Facebook da Abrapso, via e-mail, a gente também vai enviar e-mail para os inscritos, enviando a bibliografia, e também ali na página do Facebook do curso. Professor? Isso. As próximas 2 aulas vão ser sobre identidade, porque é na questão da ruptura da identidade que você encontra a formação do fascismo. Então, nós não vamos tocar diretamente nos fascistas nas próximas 2 aulas para poder reunir um cabedal teórico que vai nos orientar nas aulas seguintes, onde nós vamos discutir as ondas fascistas, o fascismo no Brasil, daí por diante. Não é? Mas eu espero que vocês, que eu tenha conseguido passar para vocês a importância da luta contra o fascismo no processo educacional. Tanto no processo educacional na infância, feita pela família estrita, quanto no processo educacional já na vida escolar da molecada, não é? Ou se você deixa germinar heterocentrismo, racismo, nacionalismo, ódio, etc., 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 tudo isso que eu passei hoje, depois que essas coisas estão inoculadas na cabeça de um moleque em formação, é muito difícil lutar contra elas. E é muito possível que você tenha que lutar fisicamente contra elas. Que você tenha que partir para a porrada no meio da rua para convencer o cara a não querer destruir a nossa vida e a nossa sociedade. Se a gente consegue criar indivíduos pensadores, democráticos, críticos, acessíveis
que com acessibilidade à cultura, à formação científica, à educação musical, etc., etc., a gente consegue matar esse mal pela raiz. Nós não vamos conseguir com todo mundo, mas a gente vai conseguir diminuir muito a plateia para os fascistas dos nossos filhos. No mais, muito obrigado. Usem e abusem dos nossos instrumentos de comunicação. Vamos perguntando, vamos conversando por lá também. E até terça-feira da semana que vem. Obrigado de novo. Até lá.